Meus poeteiros, sejam todos muitíssimo bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. Não confunda as coisas. E hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo sobre, não é propriamente teoria do verso, é mais teoria da estrofe, mas apresentar uma coisa para vocês, porque eu fiz um vídeo uns tempos atrás sobre o verso monossilábico, que era o verso de uma sílaba só, e nesse vídeo eu falei que esse verso é muito utilizado em estrofes heterométricas. E eu acho que para muita gente não ficou muito claro o que é estrofe heterométrica, então por isso eu resolvi fazer este vídeo explicando e dando alguns exemplos de como é uma estrofe heterométrica, o que consiste esse tipo de estrofe e como ela foi usada na prática por autores clássicos. Trouxe aqui exemplo de dois poemas de dois autores diferentes e de períodos diferentes. E também, talvez, como você possa incorporar essa estrutura nos seus próprios poemas. Vamos analisar, então. Basicamente, o que é uma estrofe heterométrica? Uma estrofe isométrica, existe a isométrica e a heterométrica. A isométrica é uma estrofe em que todos os versos dessa estrofe têm a mesma contagem de sílabas. Então, um exemplo disso seria o soneto italiano, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre soneto, que normalmente tem 10 sílabas ou 12 sílabas. Mas vamos pensar no decassílabo, 10 sílabas. Todos os versos do soneto italiano têm que ter 10 sílabas. Se o primeiro tem 10, todos têm que ter 10. E por quê? Porque são estrofes isométricas. A estrofe heterométrica significa que você tem alguns versos que vão ter uma estrutura, outros versos vão ter outra. Então, por exemplo, numa estrofe heterométrica, você pode ter o primeiro verso decassílabo, o segundo redondilha maior, que é 7 sílabas. Aí o terceiro, decassílabo, o quarto, redondilha maior. O quinto, decassílabo, o quarto, redondilha. Você vai alternando, não necessariamente, você pode embaralhar como quiser. E eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro com os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe um exemplo do livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. É um livro clássico, não é o meu preferido, mas caso você queira um vídeo especificamente sobre Marília de Dirceu, eu faço. Só pede aí nos comentários. Em algum momento eu vou falar sobre Tomás Antônio Gonzaga. É um poeta bem interessante. O poema em questão que eu quero analisar e trazer aqui para vocês é da segunda parte do poema, do livro. E é a lira, para quem não conhece, a Marília de Dirceu é dividida em liras. Lira é um instrumento clássico grego que o Tomás Antônio Gonzaga aqui usa como divisão dos poemas. Enfim, isso não é importante agora. Vou fazer um vídeo sobre Marília de Dirceu, vai ficar um pouco mais claro. Vamos pensar, por exemplo, somente na estrofe heterométrica. A lira de número 5, da segunda parte, tem exemplos de estrofe heterométrica. Eu vou ler o poema primeiro para vocês e depois vou dar um exemplo. Vou dizer como que funciona essa questão no contexto da estrofe. Lira 5. Os mares, minha bela, não se movem, o brando norte assopra, nem diviso. Uma nuvem sequer na esfera toda, o destronauta aqui não é preciso. Eu só conduzo a nau e eu só modero, do seu governo a roda. Mas que o sul carrega, o mar se empola, rasga-se a vela, o mastarel se parte, qualquer varão prudente aqui já teme. Não tenho a necessária força e arte. Corra o sábio piloto, corra e venha, reger o duro leme. Como sucede a nau no mar, sucede aos homens na ventura e na desgraça. Basta ao feliz não ter total demência, mas quem de venturoso a triste passa, deve entregar o leme do discurso, nas mãos da sã prudência. Todo o céu se cobriu, os raios chovem, e esta alma em tanta pena consternada, nem sabe aonde possa achar conforto. Ah não tardes, vem Marília amada, toma o leme da nau, mareia o pano, vai a salvar no porto. Mas ouço já de amor as sábias vozes, ele me diz que sofra se não morro, e perco então, se morram os doces laços, não quero já, Marília, mais socorro. Ó, ditoso sofrer, que lucrar pode a glória dos teus braços. Se você leu o poema que passou aqui na tela agora, você deve ter percebido que o último verso da estrofe é sempre um pouquinho menor do que os demais. Porque a estrofe, vamos pensar na primeira estrofe, né? Os mares, minha bela, não se movem. 10 sílabas. Então todos eles têm 10 sílabas, exceto o último verso, que tem 6. O último verso da primeira estrofe é do seu governo a roda. Tem 6 sílabas. Isso é uma estrofe heterométrica, porque você tem uma estrutura de 10 sílabas em todos os versos, exceto o último, que possui 6. Eu
eu acho que tal, mas não, essa não é a única forma de se fazer uma estrofe heterométrica. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é do Gonçalves Dias, e o poema se chama Caxias. Será que eu leio inteiro? O poema é meio longo, gente. Não, o poema não é tão longo assim, eu vou ler inteiro. O poema se chama Caxias. Eu vou ler o poema, depois eu explico o que eu quero falar sobre essa estrofe. Quanto és bela, ó Caxias, no deserto, entre montanhas derramada em vale, de flores perenais. És qual tênue vapor que a brisa espalha, no frescor da manhã meiga soprando, a flor de manso lago. Tu és a flor que despontaste livre, por entre os troncos de robustos cedros, forte em gleba inculta. És qual gazela que o deserto educa, no ardor da sesta debruçada em xangue, à margem da corrente. Em mole sedas graças não escondes, não cinges douro a fronte que descansas, na base da montanha. És bela como a virgem das florestas, que no espelho das águas se contempla, firmada em tronco anoso. Mas dia ainda virá em que te peges, do que ora trajas simples ornatos, e amável desalinho, da pompa e luxo amiga hão de cair-te, aos pés então da poesia croa, e da inocência o cinto. Vocês perceberam ali a Elisão no final? Se você assistiu o vídeo de Elisão, você sabe do que eu estou falando. Se não, assista lá o vídeo de Elisão para você entender o que é da poesia a croa. Coroa, né? Mas aqui, se você leu o texto que estava aí na tela até agora há pouco, você sabe também que, novamente, existem alguns versos menores do que outros. Obviamente, isso também é uma estrofe heterométrica. A diferença desse poema para o poema que eu li agora há pouco, do Tomás Antônio Gonzaga, é que existe mais de um verso menor. Então, por exemplo, ele tem, quanto és bela, ó Caxias, no deserto, 10 sílabas, entre montanhas derramada em vale, 10 sílabas, de flores perenais, 6 sílabas. Depois, és qual tênue vapor que a brisa espalha, no frescor da manhã, a flor de manso lago novamente tem 6 sílabas também. Eu preciso fazer essa alternância de 10, 6, 10, 6? Não. Se você assistiu o vídeo lá que eu falei sobre verso monossilábico, existem inúmeras outras formas de se fazer esse tipo de você pode fazer 10, 5, 12, 6, você pode fazer 4, 2, ou enfim, você pode fazer essa variação como você quiser, mas eu acho muito interessante a forma como a estrofe heterométrica opera. Existem inúmeros outros exemplos, não vou trazer aqui todos, que eu não quero que esse vídeo fique mais longo do que já é, mas se você conhece algum exemplo interessante que acha que pode ser um bom exemplo de estrofe heterométrica, deixa aí nos comentários. Eu agradeço, obviamente, a sua audiência, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e assista os outros vídeos, para caso você ainda não seja inscrito, não conhece, caiu de paraquedas aqui no canal, assiste os outros vídeos, deixa seu like lá também, deixa seu comentário. Muito obrigado por tudo, meus poeteiros. Poetamos hoje, poetaremos amanhã. Um grande abraço e até mais.